Om Arunachalaramana. Entrevista com Shri Sadhu Om. No início dos anos 80, uma revista inglesa chamada Arunachalaramana apareceu por alguns anos. Durante sua breve vida útil, vários itens interessantes apareceram em suas páginas e que não apareceram em nenhum outro lugar na literatura aramana. Em suas páginas, fora publicada uma entrevista que seu editor, o Sr. Babu, teve com Shri Sadhu Om. Esta entrevista foi publicada na edição de fevereiro de 1982. Pergunta: quando você ouviu falar de Shri Bhagavan pela primeira vez? E Shri Sadhu Om respondeu: em 1943, quando li o livro de Sudananda Bharati, Shri Ramana Vijayam. Pergunta: quando você viu Bhagavan pela primeira vez e qual foi sua experiência na época? O abençoado Sadhu Om respondeu: eu só fui a Bhagavan em 1945. Quando entrei no salão, queria ver Bhagavan, mas só vi um sofá e ninguém sentado nele. Fiquei surpreso ao ver, no entanto, que todo mundo estava fazendo namaskarams em direção ao sofá. Nota: namaskarams são prostrações diante do sofá, levando a testa ou o corpo inteiro ao solo. Volta à leitura. Quando hesitei em fazer namaskarams, comecei a notar o contorno vago de uma figura humana sentada no sofá. Imediatamente eu me prostrei. Quando me levantei, vi aquela figura vaga se solidificando lentamente e ficando clara. Só então eu pude reconhecê-lo como Shri Bhagavan. Na manhã seguinte, cantei diante de Shri Bhagavan a música Kuilodu Kurai, que eu compusera. Enquanto cantava, ele corrigiu 1 ou 2 pontos gramaticais da música e me pediu para mostrá-la a Shri Muruganar. Depois de vir para Bhagavan, houve uma grande mudança e melhoria no meu fluxo e estilo poéticos. Pergunta: como Bhagavan ficou em Arunachala? Shri Sadhu Om respondeu: Bhagavan costumava dizer: este Arunachala é Gnanagni, ou seja, o fogo de Gnana, na forma de uma colina. É o próprio Senhor Shiva. Assim como identificamos nosso corpo como eu, o Senhor Shiva, por sua compaixão, identifica essa colina como o seu próprio eu. Viver perto de Arunachala em si é satsang. Pergunta: que sadhana você seguiu? E Shri Sadhu Om respondeu: Bhagavan ensinou 2 caminhos: autoindagação e autorrendição. Assim como é natural para um homem andar com 2 pernas, era natural para mim seguir esses 2 caminhos. Nota: nós também podemos traduzir esses 2 caminhos apontados por Bhagavan e recordados aqui por Shri Sadhu Om como investigação do ser e rendição ao ser. Volta à leitura. Pergunta:
qual é a diferença entre os ensinamentos de Shankaracharya e Bhagavan? Sadhuam respondeu: basicamente, eles são o mesmo. A única diferença está nas pistas que eles deram. Shankara e os Shastras antigos disseram que a autoindagação é o caminho. Mas as únicas pistas que eles deram para a prática da autoindagação foram: você não é o corpo, nem a mente, etc. Você é Brahman, o Supremo Absoluto. As pessoas não conseguiram entender o propósito por trás dessas pistas e começaram a meditar. Net, eu não sou isso, eu sou aquilo. Em outras palavras, elas estavam pensando apenas em isso e aquilo, e não estavam atendendo ao eu. Portanto, sabendo que as pessoas haviam entendido mal essas pistas antigas, Bhagavan, que é o próprio Shankara, voltou e deu uma pista simples: quem sou eu? Essa é uma pista positiva e direta, porque em quem sou eu existe apenas eu, e não isso ou aquilo. Não há espaço para pensarmos em outras coisas além do eu. Assim, Bhagavan nos mostrou uma pista simples, que certamente direcionará nossa atenção apenas para o eu. A atenção ao mero sentimento do eu é a técnica correta de autoindagação ou Atma Vichara. Pergunta: entre as obras de Bhagavan, quais você considera as mais importantes? E Sadhuam respondeu: o Ladu Narpadu, a realidade em 40 versos. Pergunta: você poderia nos contar alguns incidentes que revelam o humor de Bhagavan? E Shri Sadhuam respondeu: antes de se levantar do sofá, Bhagavan esfregava pomada nos joelhos para aliviá-los da rigidez reumática. Um dia, estava quase na hora do sino tocar, mas Bhagavan não havia começado a esfregar a pomada nos joelhos. Para lembrá-lo, o atendente pegou sua bengala. Bhagavan sorriu e disse: quando o bastão é agitado, o macaco deve dançar. Em outra ocasião, um puja especial estava sendo realizado no templo da mãe e, portanto, o jantar foi adiado. Os pobres e sadhus, conhecidos como paradesis, estranhos, ficaram impacientes e começaram a gritar, perguntando por que suas refeições estavam atrasadas. Vendo essa comoção, o Sarvadhikari, ou seja, o gerente geral do ashram, ordenou em voz alta: paradesis serão alimentados somente depois das outras pessoas. E isso foi ouvido por Bhagavan. Quando finalmente o sinal tocou, todos os devotos se reuniram no refeitório, mas Bhagavan não estava em lugar algum. Todo mundo começou a procurá-lo e finalmente alguém o encontrou sentado sob uma árvore em Palakutu, no jardim a oeste do ashram, onde Bhagavan fazia uma caminhada quase todos os dias. Quando lhe pediram para jantar, Bhagavan respondeu: não é necessário. Vocês todos podem comer sem mim. Isso foi relatado ao Sarvadhikari, que imediatamente enviou 2 devotos médicos para Bhagavan, pensando que ele talvez não estivesse bem. Quando Bhagavan disse aos médicos que não havia nada de errado com sua saúde, perguntaram-lhe por que ele não vinha buscar comida.
Bhagavan respondeu: foi ordenado que os paradesis, pobres e sadhus, serão alimentados posteriormente. Eu também sou um paradesi. Então, que as pessoas que pertencem aqui comam primeiro. Depois, eu me alimentarei junto com os outros paradesis. Ao ouvir isso, o Sarvadhikari imediatamente ordenou que os paradesis fossem alimentados primeiro. Só então, Bhagavan chegou à sala de jantar. A partir desse dia, os pobres e renunciantes foram sempre servidos primeiro. Nota: há um jogo de palavras aqui que não está totalmente destacado nesta resposta. Bhagavan definitivamente pertencia ao ashram e não se consideraria um estranho ou um paradesi lá. No entanto, a palavra paradesi também é usada para denotar sannyasi e sadhus, ou seja, sábios renunciantes. Para enfatizar o ponto em que as pessoas não devem ser discriminadas quando a comida estava sendo servida, Bhagavan optou por se identificar nessa ocasião como um sadhu, não como alguém de fora. Voltamos à leitura. Nova pergunta. Você pode me contar sobre alguns milagres realizados por Bhagavan? Sadhuam respondeu: sempre que os devotos diziam a Bhagavan que ele havia realizado um milagre, ele sempre o negava, porque não tinha senso de autoria. No entanto, muitos milagres costumavam acontecer em sua presença. E ele uma vez explicou que todos eram atividade divina automática. Quase todo devoto pode contar sobre algum milagre que aconteceu com eles. O questionador insistiu: por favor, conte-nos sobre pelo menos 2 milagres que aconteceram. E Shri Sadhuam respondeu: quando ele era bebê, um devoto chamado Amrita Lingam teve um tumor no fígado. Portanto, sua mãe, a senhora Natan, o levou a Bhagavan e disse: Bhagavan, os médicos dizem que o bebê tem um tumor no fígado e que não pode ser curado. Bhagavan então tocou a barriga do bebê e comentou: quem disse isso? Nada foi encontrado aqui. Depois disso, todos os sinais do tumor desapareceram. Em outra ocasião, um devoto cujo Ishtadevata, ou seja, a divindade escolhida, era o Sr. Subramanian, veio a Bhagavan e relatou: eu estava no hospital e sofria de uma doença crítica. Os médicos decidiram que não havia esperança para mim. Uma noite, enquanto eu estava bem acordado, você veio e sentou-se na minha cama e me disse algumas palavras gentis. No dia seguinte, comecei a me recuperar e agora voltei ao normal. Tudo se deve à sua graça. Bhagavan sorriu e disse: por causa de sua devoção ao Sr. Subramania, ele teve que vir para salvar sua vida. Mas veja, por que ele apareceu na minha forma e não na sua própria forma? Por causa disso, você agora atribui o milagre a mim. O repórter rogou: por favor, conte-nos sobre a tolerância de Bhagavan ao sofrimento durante suas operações contra o câncer. E Shri Sadhuam disse: mesmo no momento de sua 4ª operação,
que era muito importante, Bhagavan se recusou a receber clorofórmio. A operação levou muito tempo e, por causa do sangramento profuso, era muito difícil para os médicos curarem a ferida. No final da operação, Bhagavan estava conversando com alguém quando os médicos o informaram que a operação havia terminado. Bhagavan perguntou: "O quê? Já acabou?" Alguém então perguntou: "Bhagavan, você não sentiu nenhuma dor?" E Bhagavan respondeu: "Sim, havia dor, como 100 pimentões esmagados na ferida. Mas mesmo essa dor não está separada de mim." Em outra ocasião, falando sobre o câncer, Bhagavan disse: "O próprio corpo é uma doença. Se outra doença surgir nessa primeira doença, não é bom para nós?" O repórter perguntou: "Alguém previu o nascimento de Bhagavan?" Shri Sadhuam respondeu: "Ramalinga Swami, um santo tamil do século XIX, cantou em verso pouco antes de falecer em 1877. Abre aspas. Ó homens, o tempo está se aproximando rapidamente, quando o meu Senhor, Shiva, virá à Terra. Fecha aspas. Vivekananda também previu em 1898 que um grande Atma Jyoti, ou seja, uma grande luz do ser, estava surgindo em Tamil Nadu. Última pergunta. Você viu o Jyoti, a luz, na época do Nirvana de Bhagavan? Nota: o repórter está perguntando sobre a grande estrela se movimentando no céu no momento em que Bhagavan deu seu Mahasamadhi, ou morreu em plena consciência. Respondeu Shri Sadhuam: estávamos sentados na varanda de Matrubhuteshvara, cantando Aksharamanamalai, quando de repente vimos um clarão da sala do Nirvana, onde Bhagavan estava. Pensamos a princípio que era uma lanterna de câmera, mas ao mesmo tempo as pessoas ao ar livre começaram a gritar: Jyoti, Jyoti, Jyoti no céu. Elas gritaram porque viram uma grande luz no céu, que depois se moveu lentamente para o norte e desapareceu atrás de Arunachala. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya.